No Palavra de Salvação de hoje, nós vamos refletir o trecho proposto para esse quinto domingo da Páscoa, que é o trecho que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12, que nos diz o seguinte. Jesus continuou dizendo: Não fique perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e lhes tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. E para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e já ouviram. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto basta para nós. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou no meio de vocês, e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, Ele é que realiza as suas obras. Acreditem em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem nisso, ao menos por causa destas obras. E eu garanto a vocês, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Palavra da salvação. Este trechinho do Evangelho de São João é o primeiro dos 3 discursos de despedida que Jesus profere durante a última ceia, segundo o evangelista João. Logo após a saída de Judas, Jesus diz a ele o que tem que fazer, faz depressa, ele sai do cenáculo. Jesus permanece com os outros 11 e ali ele faz os seus discursos de despedida. Ali ele deixa os seus mandamentos, ele deixa o seu testamento. Então, é muito comum nós ouvirmos esta leitura em celebrações de Ezequias. Só que é importante, é uma leitura bonita, é um trecho bonito para a gente ler, ele traz esperança aos familiares, amigos de quem parte, traz. Só que nós não podemos limitar dirigir esta mensagem a quem já morreu, a quem já partiu. Porque é uma mensagem para quem está vivo, para nós, que ainda estamos aqui. E pode ser que alguém pergunte, mas se é uma mensagem, um discurso dado antes da paixão, ou seja, na última noite, na última ceia, por que ele não é lido na quaresma e é lido só depois da Páscoa? Como eu falava, isso aqui é um testamento. Todo mundo sabe o que é um testamento. O testamento só vai ter validade depois da morte daquele que o redigiu. Da mesma forma, tudo isso que Jesus falou na ceia e que ele havia falado antes, os discípulos só foram compreender de verdade depois da ressurreição de Jesus. A Páscoa foi a Páscoa que abriu a mente dos discípulos, dos apóstolos, para que eles entendessem tudo aquilo que Jesus lhes ensinou naqueles 3 anos de vida pública. Jesus fala aqui no Evangelho: vocês conhecem o caminho, mas eles não conheciam o caminho coisa nenhuma. A mente deles estava muito fechada, eles tinham muito medo de perseguição, de morte, de punição. Várias vezes Jesus disse que precisava ser traído, ser entregue, precisava morrer nas mãos dos judeus. Pedro era um dos apóstolos que, todas as vezes que Jesus falava isso, ele era contra, a ponto de Jesus chegar a dizer: afasta-te de mim, Satanás, você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Então, os discípulos não estavam preparados, mesmo com Jesus presente no meio deles, para entender tudo aquilo que Jesus dizia. Somente depois da ressurreição de Jesus é que eles foram entender o real sentido dessas palavras também. Então, por isso que a igreja nos propõe esta leitura depois da ressurreição de Jesus, porque é depois da Páscoa que elas assumem o verdadeiro significado real, que nós podemos dar o real valor a isto que nós acabamos de ouvir. Jesus diz, começa esse trechinho dizendo uma frase muito bonita:
existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e estiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo. Se nós fizermos uma leitura ao pé da letra desse trecho, nós vamos incorrer num erro muito grande. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. E nós pensamos, nós acabamos interpretando que essa casa do Pai a que Jesus se refere é o paraíso. E que Ele vai até o paraíso preparar um lugar para nós. Mas o paraíso está pronto desde o início dos tempos. Deus já preparou tudo no início. Então, este lugar que Jesus vai preparar para nós, essa morada, essa casa do Pai, não é o céu, mas é aqui. É este mundo onde nós ainda vivemos. O reino de Deus começa aqui. E quando Jesus fala que vai preparar um lugar, é como se Jesus estivesse fazendo preferência, como se Ele estivesse numerando cadeiras. Não existe preferência, não existe maior nem menor no reino de Deus. Ou melhor, quando Jesus fala o maior no reino de Deus, é aquele que serve a todos. E aqui é importante nós fazermos um link com a primeira leitura, porque a primeira leitura vai falar justamente disso, de serviço. Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, traz a escolha dos 7 primeiros diáconos da igreja, dentre eles o diácono Estevão, que foi também o primeiro mártir da igreja. Então, a liturgia de hoje ela se resume no ministério, no serviço. Então, quando existe, onde existe a palavra ministério, onde existe a palavra serviço, não cabe a palavra liderança ou privilégios. Todos somos iguais, todos somos convidados a servir. Então, Jesus vai preparar um lugar, mas não um lugar especial, uma cadeira numerada, um lugar privilegiado, um camarote para alguns escolhidos. Mas Ele vai preparar um lugar onde todos têm acesso, onde todos podem, da onde todos podem fazer parte. Então, o sentido desta frase de Jesus é muito mais concreto, tem muito mais peso para as comunidades. Para as comunidades daquela época, para as comunidades de João e também para as nossas comunidades hoje. Só que antes de vir a fazer parte desta morada, antes de vir a ocupar este lugar que Jesus havia preparado, havia um caminho a ser percorrido. E Jesus diz, vocês já conhecem o caminho. E os discípulos realmente conheciam, porque como eu falava há pouco, Jesus mencionou este caminho muitas vezes, que é o caminho que leva à Páscoa, é o caminho da cruz, é o caminho da traição, é o caminho do abandono, é o caminho da humilhação, é o caminho do sacrifício, é o caminho da resignação, é o caminho de aceitar a vontade de Deus. E realmente os discípulos não conheciam nada disso, eles não estavam preparados, como eu falava, para entender o real sentido das palavras de Jesus. Então, esse caminho que eles precisam percorrer é o caminho que leva à Páscoa, o caminho que leva à ressurreição, mas antes da ressurreição é preciso passar pela morte. Então, percorrendo esse caminho, é possível chegar a essas moradas que Jesus preparou, é possível chegar à casa do Pai. Então, quem aceitou caminhar com Jesus, quem aceitou conhecer esse caminho, quem aceitou fazer esse caminho com Jesus, já chegou na casa do Pai. E a casa do Pai é a comunidade. Porque é na comunidade cristã que nós vivemos tudo isso. Que nós vivemos o sacrifício, que nós vivemos também muitas vezes a humilhação, o abandono, o preconceito, o desrespeito. Mas é na casa do Pai que nós encontramos Jesus na Eucaristia e na Palavra. É na casa do Pai que nós revivemos a cada missa a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então esta morada que Jesus preparou é aqui. É a nossa comunidade. A comunidade onde você está inserido, a comunidade onde eu estou inserido. E nessa comunidade existem realmente muitos lugares. E não são cadeiras privilegiadas, não são assentos numerados, mas são ministérios, são serviços. Então os muitos lugares onde Jesus quer nos colocar são as muitas funções que existem dentro de uma comunidade. E o melhor lugar é onde se pode servir melhor.
Se nós olharmos para a nossa sociedade civil, uma empresa, por exemplo, quem é que vai ocupar a melhor posição? É aquele que for melhor do que o outro. Para eu ocupar um cargo mais elevado numa empresa, eu preciso ser melhor do que os outros. Ter um melhor desempenho do que os outros. Na casa de Deus é diferente. O melhor lugar é destinado àqueles que são melhores para os outros. Então, quanto melhor você é no servir, melhor você vai ser na casa do Pai. Os melhores lugares estarão reservados para você. Então, o Evangelho de hoje não fala em coisas para depois da nossa morte. Não é um convite a uma reflexão escatológica, mas um convite a uma reflexão bem atual, para os dias de hoje, para o contexto onde nós estamos inseridos, para a comunidade onde nós estamos inseridos. Existem muitas moradas, existem muitas funções. O Evangelho de hoje fala de ministério, fala de serviço. Assim como aqueles 7 diáconos da primeira leitura assumiram aquele encargo de fazer uma distribuição justa, de beneficiar justamente a todas as viúvas, seja dos judeus, dos cristãos vindos do judaísmo mais ortodoxo, seja dos cristãos vindos do judaísmo helenístico, não importa, todos somos iguais, todos merecemos a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo cuidado. E ser ministro na igreja é isso, é olhar a todos com os olhos de Deus. Olhar aquele irmão que está lá no presbitério pregando com o mesmo olho com que você olha para aquele irmão que está na rua, na sarjeta, e vice-versa. Então, quanto mais nós temos dificuldade de olhar esses dois irmãos da mesma maneira, tanto mais nós nos assemelhamos aos discípulos de Jesus quando eles diziam: Senhor, nós não conhecemos o caminho. Possamos nós, com a reflexão deste 5º domingo da Páscoa, olharmos mais atentamente para o Evangelho, entendermos, buscarmos com o Espírito Santo entender mais as palavras de Jesus, para que não sejamos nós também leigos no conhecimento deste caminho que leva à casa do Pai. A casa do Pai é a comunidade, é onde o reino de Deus deve acontecer. Então, fiquemos com algumas questões. Na nossa comunidade, quantos são os membros ativos, aquelas pessoas que se dedicam, que participam? Eu não falo dos tarefeiros, eu não falo daqueles que se preocupam todos os dias em fazer alguma tarefa. Tudo isso é importante, claro, porque a igreja precisa também da sua forma, mas eu falo daqueles comprometidos com a essência. Quantos assumem o ministério, o compromisso de levar a todos a essência da igreja que é Cristo? Seu Evangelho, seus ensinamentos, seu amor, sua caridade, sua paz, sua paciência. Dentro das nossas comunidades existe competição para ocupar cargos? Porque se existe competição, então esses cargos não são os lugares preparados por Jesus. Porque Jesus não preparou lugar nenhum para que a gente competisse. Mas Jesus nos preparou lugares onde nós pudéssemos servir e sermos todos iguais uns aos outros, na fé, na esperança e no amor. Então, cuidado, meus queridos, para que nós não nos preocupemos em fazer coisas onde através dessas coisas nós não vamos mostrar a casa, o caminho, o rosto de Deus, mas nós vamos mostrar a nossa ação. Então cuidado, meus queridos, quando nós nos nossos ministérios estivermos mais preocupados em fazer coisas que nos agradem do que coisas que agradem à comunidade, que sejam benéficas à comunidade. Se você quer fazer coisas para o seu prazer, coisas que enchem os seus olhos, coisas que te agradem, então faça na sua casa e não faça na casa do Pai. A casa do Pai é lugar de amor, é lugar de partilha, é onde nós somos convidados a sermos ministros. Jesus nos preparou este lugar. Você não é ministro na casa de Deus porque você quer, pelo seu mérito, pela sua vontade. Mas você, eu, somos ministros na casa do Pai pela vontade de Deus, pelos méritos de Cristo. Foi Ele que nos preparou este lugar. Então que sejamos coerentes e fiéis naquilo que Ele espera de cada um de nós enquanto ministros. Jesus nos preparou um lugar, é um lugar maravilhoso. A casa do Pai está aqui, é a comunidade onde nós vivemos.
sejamos então cada vez mais dignos de sermos moradores, de pertencermos a esta família. Deus abençoe você, que as palavras do Evangelho de hoje possam servir para nos instruir e fortificar a nossa fé. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e não deixe de assistir os outros vídeos também deste canal, também os vídeos da série Conhecendo Melhor a Igreja e os vídeos da série História da Igreja. Um abraço e fique com Deus.